Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4. Iremos trabalhar o texto dos versículos de número 30 ao 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar neste momento? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. Uma porção do Teu Evangelho, palavras do nosso Senhor Jesus, que neste momento o Senhor derrame graça sobre nós, nos ajude tanto na pregação quanto no ouvir. Deus, em nome de Cristo, que nós possamos prestar atenção, ó Deus, e que o Senhor possa falar a cada coração, que o Senhor possa operar em cada vida e também edificar e santificar a Tua igreja, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Grandes mananciais fluem de pequenas fontes. Grandes carvalhos de pequenas sementes crescem. Esse é um trecho de uma poesia escrita por David Everett. Irmãos, quando nós abrimos aqui o Evangelho de Marcos, nós precisamos saber que esse Evangelho foi escrito nos anos 62 a 69 depois de Cristo pelo evangelista João Marcos. Marcos escreveu aquilo que ele viu e ouviu do apóstolo Pedro com o propósito de dizer a todos que o Senhor Jesus era o ungido de Deus, o Messias prometido pelos profetas, o Redentor do povo de Deus e o próprio Filho de Deus. Ele escreveu aos irmãos que careciam ser fortalecidos e encorajados a perseverarem em meio ao sofrimento de uma grande perseguição. Em nossa última pregação em Marcos, estive pregando sobre a terceira das 4 parábolas do reino, uma coleção de parábolas de Jesus, onde ele estava
falando e ensinando sobre o reino de Deus. E eu estive pregando a terceira delas, a parábola da semente. Vimos que na revelação do crescimento do reino, Deus dá um crescimento de forma incompreensível e dá também o crescimento do seu próprio reino de modo inevitável. Hoje veremos a parábola do grão de mostarda. Alguém aqui já leu essa parábola? Já ouviu a pregação dessa parábola? Nós vamos ouvir hoje, pela graça do Senhor. A parábola do grão de mostarda, que é a quarta e última das parábolas do reino em Marcos. Jesus, por meio dessa parábola, ensinou aos seus discípulos que o reino de Deus, embora surgisse bem pequeno, se tornaria gigante. Depois que Jesus lhes disse quem dá o crescimento e de que forma o crescimento do reino acontece na parábola da semente, hoje, na parábola do grão de mostarda, veremos que o que parece insignificante e até mesmo oculto se tornaria, como há de se tornar, muito mais algo grandioso e glorioso, bem na nossa presença e diante de todo o mundo. Jesus apresentou o reino de Deus aos seus seguidores, comparando esse reino a um pequeno grão de mostarda. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Ele é bem pequenininho, você coloca na palma da mão, é um cisquinho preto, bem pequeno. E Jesus, ele comparou o reino que ele estava inaugurando, que ele estava estabelecendo naquele momento, a um pequeno grão, revelando-os o mistério da grandeza desse reino. Dessa maneira, o reino de Deus, que aparentemente começou pequeno e insignificante, continuará a crescer e terá uma consumação gloriosa, uma conclusão grandiosa e gloriosa. Desse modo, sugiro o seguinte tema: o mistério da grandeza do reino. De acordo com Jesus, como entendemos a grandeza do reino? Como podemos entender essa parábola? Entendemos a grandeza do reino quando sabemos que o que é menor se torna maior no reino. O que é menor se torna maior. Olhe para a palavra do Senhor, versículos de 30 a 32. Está escrito assim: disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Irmãos, que sabedoria, que texto maravilhoso.
O texto começa com o verbo disse e uma conjunção grega aditiva, mais. Disse mais. Jesus os havia contado a parábola da semente e conectou ao seu discurso outra parábola, a parábola do grão de mostarda. No Evangelho de Mateus, que também temos essa parábola, como também em Lucas, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo, e para chamar a atenção e despertar os seus ouvintes, Jesus lhe fez duas perguntas retóricas, perguntas que ele já sabia a resposta. E ele perguntou semelhante ao que lemos no Antigo Testamento, em Isaías 48. Ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou seja, como podemos comparar o reino de Deus? E depois ele também pergunta, ou com que parábola o apresentaremos? Isto é, enquanto as pessoas esperavam uma comparação do reino como algo grandioso, como por exemplo, a árvores de cedro, árvores grandes e fortes, enormes, ele preferiu assemelhar o reino a um desprezado e ignorado grãozinho, sem uma boa aparência e um bom aroma. Jesus, a essa altura do seu ministério, enfrentava grande resistência, hostilidade e oposição aos seus ensinamentos. É por isso que ele, ao contar essa parábola, estava também confrontando os religiosos da época, aqueles homens fariseus. Ele estava confrontando a ostentação daqueles homens, a religiosidade e a falsa santidade de homens que o perseguia. Então, ele começa dizendo no versículo 31 que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Ele compara o reino a uma minúscula semente sendo lançada, sendo semeada na terra. Jesus se refere aqui à semente da Brassica nigra, o nome científico para essa semente, um tipo de mostarda preta, muito comum nas colinas, nos montes que rodeiam aquela região do mar da Galileia. Lucas diz em seu evangelho que o homem plantou na sua horta. E como sabemos, a semente dessa mostarda não é a menor semente de toda a terra. A semente da orquídea, por exemplo, é menor que a semente da mostarda. Ele estava se referindo à menor das sementes que era conhecida e utilizada na região da Palestina e que produzia o maior dos arbustos, hortaliças, pequenas árvores de 3 a 4 metros de altura.
E ele continua dizendo no versículo 32 que, embora a semente seja pequena, vejam, irmãos, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Quer dizer, a menor das sementes da região, quando semeada, cresce a tal ponto de receber aves, uma diversidade de aves em seus ramos, proporcionando sombra e alimento a esses animais. Jesus estava dizendo de forma simbólica que o reino apresentado por ele e por um pequeno grupo de seguidores era tido como insignificante diante do grande império romano na época e do sistema religioso, mas que virá o dia em que a sua verdadeira grandeza e poder serão vistos pelo mundo inteiro. James Edwards, comentando esse texto, diz que o reinado de Deus não será mais real do que o mundo pode imaginar, mas também será maior e mais abrangente. Sabemos que o reino é espiritual e já é real, mas chegará um tempo que ele será infinitamente maior, alcançando corações, alcançando toda a terra. O advento do reino não é algo que o homem faz, mas é algo que Deus dá. E aquilo que é facilmente ignorado pelos homens se tornará inevitavelmente maior do que todas as coisas. O reino implantado por Cristo aqui, ele há de crescer no coração dos homens, conquistando toda a terra. É o que o texto diz. Além do crescimento do reino, a parábola evidencia a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor alcançando todos os povos da terra. A imagem da árvore abrigando os ninhos das aves relembra o texto do profeta Ezequiel. Ezequiel 36:1, que diz: todas as aves do céu se aninharão em seus ramos. Nesta passagem, as aves representam as nações dos gentios, gente de toda a terra, de todas as raças, de todas as nações e línguas, encontrando refúgio, refrigério no Messias, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça, mediante a fé, se alegrando com as bênçãos da aliança. Aliança que foi feita com Abraão, irmãos. Segundo Joaquim Jeremias, Deus, a partir de começos insignificantes, invisíveis aos olhos humanos, cria seu poderoso reino que abraça todos os povos do mundo. Vejam o que eu escrevi sobre este texto. Um pequeno começo não deve ser desprezado. Uma verdadeira e poderosa palavra que passa despercebida por nós pode ser implantada no coração do homem em gerar uma grande transformação. Pouco tempo depois da morte de Cristo, o reino cresceu pelo mundo romano, greco-romano, de cultura grega e domínio romano,
e também a lugares distantes do mundo antigo. Desde aquele tempo, o reino, ele está se expandindo, alcançando pessoas de todas as raças, pela pregação do Evangelho da graça e influenciando todas as esferas da vida humana. É pelo cumprimento das palavras de Cristo que a igreja do Senhor deve ter paciência. Paciência, irmãos. Deus está dando crescimento, o Evangelho está sendo pregado, o reino está expandindo. Devemos ter paciência, devemos também exercitar a nossa fé no nosso Senhor, continuar orando e trabalhando em prol do crescimento desse reino. É pelo cumprimento parcial da profecia de Mateus 24:14, que diz: Jesus nos entregando uma profecia. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A igreja deve ter paciência, exercitar a fé, ter uma vida de oração e de pregação, até que venha o fim, até que o reino seja consumado com o retorno de Cristo. E enquanto isso, o cristão, ele tem o dever de promover o crescimento do reino, tanto na sua casa, entre aqueles que são próximos de você, de nós, e também por todo o mundo, cumprindo a ordem de Cristo que deveríamos pregar a todas as nações. Além de Jesus ter dito que entendemos a grandeza do reino quando sabemos que o que é menor se torna maior. Como entendemos a grandeza do reino, em segundo e último lugar, quando ouvimos diligentemente. O ouvir diligente é essencial para entendermos essa grandeza. Olhe para a palavra do Senhor, versículos 33 e 34. Diz assim a palavra: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O versículo 33 nos informa que Jesus, com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra. Marcos está dizendo que essa parábola era um exemplo de muitas contadas por Cristo. O Senhor Jesus, ele havia contado muitas outras parábolas. E conclui o versículo dizendo que as parábolas eram ditas conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Jesus usou parábolas para ocultar a verdade daqueles que não eram receptivos ao reino. Fariseus, homens malignos, perversos, que queriam apenas encontrar uma falha em Jesus para o acusar. Jesus, para esse tipo de gente,
ele pregava o reino sim, porém em parábolas. É justamente o conceito de Isaías 6, do 9 a 10, descrito em Marcos 4, 11 e 12, como já vimos aqui, que está escrito assim: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora. Vejam, aos de fora, Jesus falava em parábolas, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Assim dizendo, o mistério do reino de Deus, a poderosa manifestação do reino de Deus revelada no coração dos homens, foi guardada aos crentes pelo Senhor. Aqueles que haveriam de ouvir e haveriam de crer com todo o coração, os simples e humildes de coração, aos escolhidos do Pai, pelo Pai, desde a eternidade, aqueles por quem Jesus iria morrer para salvar. Isso está em Tito, capítulo 1, do 1 ao 2. Conforme Jesus, o ouvir atento e crédulo pertence àqueles que são dele, não aos de fora. E o escutar descuidado e cheio de incredulidade compete aos de fora, aqueles que não dão a mínima às palavras de Cristo e ouvem simplesmente por ouvir, irmãos. Isso é muito sério. Aqueles que ouviam as parábolas e as achavam reveladoras e se maravilhavam com elas, como está no versículo 24 de Marcos 4, ainda se vos acrescentará ainda mais sabedoria e conhecimento o Senhor dá aos que são dele. E os que as desprezavam, como está no versículo 25, até os que têm lhes será tirado, até o pouco de conhecimento que eles tinham da parte de Deus seria arrancado deles. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Deus, ele quis fazer dessa maneira. É por meio da pregação da palavra que o Senhor dá a fé ao nosso coração para que possamos crer com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que há em nós, para que sejamos salvos. É por isso que a igreja do Senhor, ela prega o Evangelho de Cristo, não apenas para a santificação do povo de Deus, mas para que os salvos, os eleitos, venham a crer, sejam encontrados, para que o reino cresça, até que ele seja consumado. Por isso, o esforço pelo ouvir é determinante para a entrada no reino. Não apenas a soberania de Deus, mas o homem, ele tem a responsabilidade em ouvir diligentemente e crer no Senhor. Marcos conclui o texto no versículo 34, dizendo que e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos.
pelo fato de os discípulos serem os de dentro, pertencerem ao círculo íntimo de Jesus. Jesus, ele pregava as parábolas a todos, mas no momento a sós ali com os discípulos dele, ele explicava detalhadamente, eles tinham o privilégio de receber a verdade completa acerca dos princípios do reino. Os homens só entenderão a grandeza e, consequentemente, entrarão no reino de Cristo quando a igreja continuar a pregar e quando eles próprios não abrirem mão do ouvir a palavra com a atenção necessária, até que tenham fé em seus corações e sejam convertidos e completamente rendidos ao Senhor. A igreja pregando e os homens ouvindo. Esse é o primeiro passo, a comunhão com Cristo e a compreensão da grandeza do seu reino. Diante disso, quais lições o texto nos apresenta? Irmãos, essa parábola, ela nos dá esperança e encorajamento. Esperança, porque sabemos que nada do que estamos fazendo hoje, aqui no nosso tempo, é em vão e será em vão. O reino de Deus, ele há de crescer, ele há de triunfar e ele haverá de ser consumado. É por isso que devemos descansar o nosso coração na soberania de Deus e continuar trabalhando e fazendo aquilo que Cristo exigiu de nós. Essa parábola nos encoraja. Essa parábola nos diz que nunca devemos nos desencorajar pelos começos humildes.